Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo que nos acompanha. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia. Já estamos no ar com o nosso programa. Hoje com dicas valiosas para você aprender a fazer dinheiro com a confeitaria. É isso mesmo. Nós vamos aprender a fazer um bolo delicioso, gente, mas que é simples, de baixo custo e que tem boa saída. É para você já começar aí o seu negócio se você pensa em empreender na confeitaria. Também teremos um bate-papo super importante sobre o poder da voz e da comunicação em várias áreas da nossa vida, viu? Fique ligado. E claro, terça-feira também é dia de Seu Direito com o doutor Leonardo Girundi, respondendo às suas dúvidas jurídicas. Quer fazer alguma pergunta aos nossos convidados do dia? Quer interagir com a gente, contar algum relato? Você já pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. DDD 11 33 37 5886. Olha aí o número aparecendo na nossa tela para que você participe do nosso programa. Eu lembro também que você pode assistir ao nosso programa lá no site ao vivo, hittv.com.br. E siga a gente nas redes sociais. A HIT, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E a gente começa daquele jeito saboroso, é isso mesmo, a gente vai começar com confeitaria aqui no nosso programa. Quem está aqui com a gente é a Fabi Campos, que é confeiteira, especialista em bolo, professora e idealizadora de um projeto social justamente com esse foco, confeitaria para mulheres em situação de vulnerabilidade social, não é isso? Tudo bem, Fabi? Bem-vinda! Obrigada, um prazer estar aqui. Prazer todo nosso de te receber e ainda mais com esse tema super importante, ajudando, né, tantas mulheres, gente, a fazerem renda. Isso, esse sempre foi o meu objetivo, né? Ajudar alguém que está precisando a sair, né, da situação e melhorar de vida. Sempre foi o meu sonho, meu objetivo. É possível fazer uma boa renda com a confeitaria? Sim, muito, muito, muito. Hoje em dia a confeitaria está no auge, né? Pós-pandemia, então cresceu muito. Eu venho já há muitos anos, aliás, há 25 anos, trabalhando com bolos, mas nada profissional. Fazia porque gostava, para a família, para os amigos, e aí foi crescendo. Porém, fazia porque gostava? Gostava, era um hobby. É preciso amar? Sim, com certeza. Cozinhar para realmente se dar bem nesse ramo? Até mesmo porque quando a gente começa a trabalhar, a gente sabe que tem os seus lados também difícil, né? O final de semana, as horas que você fica muito tempo na cozinha, enfim, se você não amar, não consegue. Pra mim não dá não então, viu, Fabi? O principal é o amor, porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, flui, né? Cresce o trabalho. É isso aí. Então, conta um pouquinho da sua história pra gente, como é que tudo isso começou 25 anos atrás. Sim. No começo, como você disse, cozinhando pra família, ali em casa, isso, né? O pessoal com certeza elogiava muito. Não muito. Não? Porque teve muita dificuldade, muitos erros. Até chegar na perfeição. E o meu maior erro foi com as massas, né? O meu pai, ele comia minhas massas, falava que estava muito boa, mas na realidade hoje ele fala, ai, que era ruim. Né? Mas eu não desistia, né? E então, toda vez que tinha uma festa de aniversário dos meus irmãos, alguém da família, os meus sobrinhos e depois das minhas filhas. Então, eu fazia para nós mesmos. Até que em 2018, eu mudei de bairro e em 2000 eu tenho uma loja de roupa feminina também. Mas, mesmo na loja, eu gostava de fazer os bolos e eu levava até para lá, para as minhas clientes. E aí, em 2019, eu fiz um grande investimento na minha loja, pensando em 2020, né? Já focado em 2020, porém veio a pandemia. Sim. E aí foi, assim, um choque. Balde de água fria. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? E aí, quando mandou fechar os comércios, eu estava na minha sala e uma voz me falou assim, o que você tem aí que você sabe fazer? Aí eu falei, tem farinha e tem ovo. Então vai lá, foi isso que eu te ensinei. E aí eu peguei aquilo que eu tinha dentro da minha casa, com todos os comércios fechados, e aí eu fui elaborando receitas e fui criando. E de lá pra cá não parei. A voz do próprio Espírito Santo te dá essa direção, né? Com certeza. E foi o que aconteceu com as massas, porque eu precisava fazer algo mais profissional.
E eu tinha algumas dificuldades. Aí onde eu falei, eu vou focar nisso, porque o bolo, hoje eu trabalho com bolo confeitado, bolo para festas, doces, tudo. Mas o básico é a massa. Se você tem uma massa perfeita, com certeza o seu trabalho vai fluir e vai dar tudo certo, né? E aí onde foi eu desenvolvi essa massa aqui, que é onde eu dou o meu curso, né? E daqui a pouco, inclusive, nós vamos aprender a fazer essa massa aqui fofinha, deliciosa. Sim. Não provei ainda, mas tenho certeza que é deliciosa. Só Eu de também olhar tenho aqui, certeza, viu? pelo brilho, pelo cheiro, gente, que está aqui no estúdio, já tenho certeza do sabor, né? E você não guardou tudo isso, todo esse talento para si, né, Não, Fabi? não. Você hoje divide todo o seu conhecimento com essas mulheres, né? Como eu disse aqui, mulheres em situação de vulnerabilidade social, Sim. num projeto que você fundou em que ano? Na realidade, começou ano passado. O que aconteceu? Quando houve a pandemia e eu consegui, durante esse ano de 2020, trazer todo o sustento para minha casa, pagar todas as minhas contas, sair, né, de tudo aquilo que estava acontecendo no país, eu vi que era uma forma da gente ganhar dinheiro dentro de casa e cuidando das minhas filhas e da minha família. Exatamente. Muitas mulheres acabam indo para esse ramo justamente quando tornam-se mães, né? Exatamente. Porque é a oportunidade que a pessoa tem de trabalhar sem deixar a criação dos filhos de lado, né? E antes disso, eu já tive um outro projeto com moradores de rua, durante 5 anos, chamado Projeto Atos 2, onde a gente fazia refeições, enfim, vários trabalhos com moradores, tirava da rua, levava para a clínica de recuperação. Então, sempre isso foi no meu coração, né? De tentar mostrar que existe uma saída para aquela situação, que nunca é o fim, né? E aí, no ano de 2020, que eu abri a minha mente, eu falei, nossa, gente, isso aqui sustentou a minha casa durante esse ano. E aí explodiu. Explodiu que um bairro onde eu moro, que é a Sapopemba, né? Teotônio Vilela, Parque aqui Santo na Madalena, Zona Leste de São Paulo. Zona Leste, né? E eu, durante toda a pandemia, eu levava bolos para casas de pessoas que estavam em isolamento. Então, algumas famílias me chamavam e eu fazia a entrega pessoalmente, gravava o vídeo de entrega. Então, aquilo foi muito importante. E aí, eu sempre tive esse desejo no meu coração. Quando foi ano passado, eu cuido de um grupo de mulheres na minha igreja. E conversando com essas mulheres, e algumas delas já gostavam da confeitaria, e elas acenderam, falaram, nossa, gente, eu gostaria tanto de fazer curso. E um curso de confeitaria não é tão acessível, um curso bom, que ensina, porque tanto que uma delas já me disseram, falou, eu fiz curso, mas não me ensinaram tantas dicas, né? Porque existem alguns segredos. E eu falei, eu quero entregar tudo aquilo que Deus me entregou, né? Eu quero compartilhar aquilo que Deus me ensinou na cozinha da minha casa. É retribuir, né? Exatamente. Eu costumo falar para elas, a cozinha da minha casa é a minha segunda igreja. É onde ali recebo todas as inspirações, né? E, inclusive, uma das inspirações que também assim, soprou meu nome na confeitaria lá na região foi um bolo que eu fiz, um mini bolo. E Deus, durante a madrugada, falou, você vai fazer tal recheio, vai colocar tal valor e vai lançar no Facebook, né? Olha, tava tudo certinho já. E aí tudo nos planos dele. Tudo. E aí eu lancei e naquele mesmo dia eu recebi mais de 20 encomendas daquele bolo. Olha só. O carro saía sapecado, assim, de bolo para fazer as entregas, né? Você vê que é a direção de Deus mesmo. Com certeza, em tudo. E aí foi mudando. E aí eu conversando com essas maravilhosas, e eu falei, gente, eu tenho um desejo no meu coração. Eu vou ensinar o bolo para vocês. E aí nós estávamos trabalhando na cozinha da igreja, e durante esse papo foi surgindo a ideia. E isso aí, começou então dentro da igreja? Dentro da igreja. Olha Nós só. temos uma igreja que tem em torno de 500 membros, então tem muitas mulheres de diversas situações, né? E aí a gente tem esse projeto que se chama Oficina de Mulheres Renu. Isso. E como é que ele funciona? Ele- Em um único dia você consegue passar todas as instruções? Sim, eu Como é que dividi o Fabi? curso em etapas, né? A gente tem até algumas imagens. Sim. Vou pedir para o nosso diretor já colocar essas imagens na tela, enquanto você vai contando para a gente como é que funciona o seu projeto. O primeiro foco foi passar para elas como que funcionava a confeitaria. Aí foi um sorteio que eu sorteio tudo que a gente faz lá, né? Brinco com elas, tento levar assim, é muita motivação. Tem sorteio, tem degustação, que eu vi. A gente faz muita brincadeira lá, enfim.
Então, a primeira aula, a gente sempre dá aula didática, para elas entenderem para que é o ovo, para que é a farinha. Porque muitas das vezes a gente erra por não conhecer o produto, não conhecer os ingredientes. Aí foi uma aula que eu estava dando teórica, né, explicando a função de cada ingrediente e a importância de fazer sempre na quantidade certa. E os possíveis erros, né? E aí depois nós vamos para a nossa cozinha que nós temos lá. E nessa cozinha a gente começa a ensinar o passo a passo. Algumas delas começam a colocar, né, em prática aquilo que elas estão aprendendo, tem o certificado. Então eu fui dividindo em módulo, que foi o primeiro módulo foi a massa perfeita, porque é o básico que elas têm que... Que é essa massa que nós vamos aprender aqui hoje. Exatamente, que foi assim, eu fui me adaptando até chegar ao ponto que chegou ela, né? E aí depois eu fiz aula de recheio. Tem certificado e tudo, Tem certificado, todas elas recebem certificado. E depois, aí teve aula de recheio, desculpa, te cortei. Em dezembro nós fizemos chocotone trufado. Olha que delícia! Enfim, várias situações que a gente vai fazendo. Agora a próxima que a gente vai fazer é decoração. E depois é sobre a Páscoa. Tá aí chegando a Páscoa, então nós vamos ensinar algumas coisas de Páscoa. E aí eu vou falando para elas todas as possibilidades, preço de custo, quanto elas devem cobrar, como elas devem abordar um cliente, como elas vão falar com o cliente, né? Vou pedir para você dar todas essas dicas aqui para a gente também no nosso programa, né? Para as nossas telespectadoras, nossos telespectadores. Mas antes eu queria que você falasse do feedback. Tem histórias de sucesso já dessas mulheres que fizeram esses cursos, esse curso, né, com você, e elas já estão empreendendo, já estão faturando? Sim, tem. Nós temos a Ivone, temos a Andréia. A Ivone foi uma das pioneiras que queria fazer, né? E ela tinha algumas dificuldades em questão de massa, ela usava ainda massa pronta, né? E como profissional não é legal, né? Sim. Você precisa fazer uma confeitaria artesanal, então você quer todo passo a passo direitinho. E ela já fatura, assim, ela já faz os bolos confeitados, muito bonito. Vai fazer comigo já o de decoração, faz recheio, temos a Andréia também. Temos várias meninas que já estão colocando aí tudo que aprendeu no curso e faturando, né, dentro de casa. Então, quer dizer, é um projeto que tem transformado vidas, tem uma até que tem levado sustento para dentro de casa. Uma delas lá, ela trabalha no lar, né, de lar, faxineira, e ela falou, eu quero sair só para trabalhar da confeitaria. E ela já está fazendo bolo de pote, ela já está assim bem avançada também. Sustentando a família mesmo por meio desse trabalho na confeitaria. Que bacana, né, gente? Tem meninas que estão em outra área, que gostam da confeitaria, já estão fazendo também em datas comemorativas, como o Natal, também estão fazendo um extra, porque é muito importante. Às vezes a pessoa não precisa sair da onde ela está, né? Ela pode fazer um extra, porque hoje em dia ninguém trabalha mais em um serviço só, né? Então, assim, é uma forma também de você fazer um caixa 2 aí, uma reserva, até mesmo para você fazer uma viagem, né? Comprar aí algo que você deseja. É um projeto social, é um curso gratuito? É gratuito. A única coisa que nós pedimos é uma taxinha para a gente comprar os materiais. Os ingredientes mesmo, porque né? Não temos nenhum tipo de patrocínio. Para quem quiser mais informações, quem estiver aqui em São Paulo, posso já passar seu Insta? Sim, pode. Já vou passar, gente, o Instagram da Fabi, para que você possa conhecer mais do trabalho dela e também saber desse projeto, que é o @CasaDoceFabiCampos. Casa Doce Fabi Campos, para que você possa entrar em contato diretamente. Mas, não estou em São Paulo, queria tanto aprender alguma coisa com a Fabi. Bora aprender na aula que ela tem pra gente aqui no nosso programa a partir de agora, certo? Certo. Você já trouxe a massa pronta, né? A gente tem duas massas aqui, as duas são iguais. São iguais. Eu fiz com essa única receita que nós vamos fazer, porque a gente precisa economizar. Sim. Né? A gente precisa ter um baixo custo, com bom rendimento, que dá um bom lucro, né? Sim, essa é a ideia. Então, com essa receita que eu vou passar, eu consegui fazer duas massinhas dessa, que é o mini bolo vulcão. Tá. Esse mini bolo vulcão... Que é igual esse aqui. Exatamente. Esse já está recheado e nós vamos rechear esse daqui. Tá. Ele, a gente pode vender ele em torno, dependendo da região, de 20 a 25 reais. Então, se você pegar para fazer, o custo dele é super baixo, você não vai gastar 10 reais, vender a 20 reais, que seja, você vender 5 no dia... Já faturou 100% aí, né? E você vende, porque eu mesmo hoje eu já não tenho tanto tempo para fazer sobremesas pequenas, eu trabalho mais com a parte da confeitaria, então assim, é bem corrido mesmo, graças a Deus.
Mas quando eu coloco, só coloco lá no status, quando vai ver, acabou. Tem gente que deve falar assim, nossa, mas agora que eu vi, mas já acabou. Eu falei, já acabou. Né? E também ele dá para fazer, congelar, né? Se a pessoa quiser começar com essa área, que é uma área fácil, dá para congelar. Todas as massas em um dia, numa segunda-feira. Coloca naquele saquinho de confeitar, de congelar, coloca no freezer e deixa lá. Quando o seu cliente fala, eu quero um mini vulcão de tal recheio, você vai lá, tira do congelador, coloca no micro-ondas por 5 minutinhos, até menos, dependendo do dia que tiver da mais... potência da também, potência. né? E vai descongelar e você só vai rechear. Você pode deixar os seus recheios prontos. E aí você sempre vai ter bolo disponível para o seu cliente. E vender 5, 10 bolinhos no dia é muito fácil. E a massa também, muito simples, pouquíssimos ingredientes. E nós vamos mostrar para você agora a receita na tela. Olha aí, gente, o que vai nessa massa coringa que a Fabi vai falar pra gente aqui como é que se faz, tá? São 5 ovos, 18 colheres de açúcar, 15 colheres de farinha de trigo tipo 1, 1 colher de fermento em pó e 250 ml de água. Bem tranquilo, bem simples, tranquilo. Poucos ingredientes. Todo mundo tem em casa. E aí eu me questionei, por que são colheres de açúcar e farinha e não xícaras? Porque, na realidade, se você colocar como xícara, também dá. Só que eu me acostumei com a colher e ficou. Como eu falei... Porque a maioria das receitas a gente vê xícaras, né? E se você vê, às vezes a pessoa tem uma xícara de 200, 250, aí a pessoa fica na dúvida qual. Então, eu acho que a colher de sopa e ponta, acabou. Todo mundo tem, então eu acho mais fácil, né? E lembrando, gente, que depois dessa receita vai lá pro nosso Instagram, @nossoprograma. Conta todos os detalhes, todas as dicas para fazer essa massa. Bom, todo mundo, um mínimo que a gente tem que ter uma batedeira, né? Tá. Uma batedeira, então você pega os 5 ovos e bate com as colheres de açúcar. Coloca tudo junto, bate até... Clara e gema, tudo junto. Tudo junto. Formou um creme, ele vai dobrar de volume e vai formar um creme branco, bonito, como se fosse uma mousse. Tá. Colocou isso, aí vai colocar a farinha de trigo e vai jogar em porções grandes. Você já deixa separado em um recipiente e joga junto com aquele ovo, rápido. E intercalando com a água. Tá? Esse é o segredo. Não deixar bater muito, porque senão vai fermentar aquela farinha e aí vai dar ruim. Então joga em grandes quantidades, misturando com a água. Tá. Fez esse processo, diminui a velocidade da batedeira e acrescenta uma colherzinha do fermento e mexe ali com o fouet bem levemente para não perder o ponto. Só isso. E com essa quantidade de massa, eu fiz 2 massinhas dessa. Eu fiz essa massinha aqui, que é para um bolo de 1 quilo, tá? Ele recheado, ele me dá um bolo confeitado de 1 quilo, 1 quilo e 200, mais ou menos. Olha. Eu fiz também o bolo gelado. O bolo gelado também é um faça-vende maravilhoso, de coco. Tá? Delícia. Embrulhado, só que ele é um pouquinho diferente. Geralmente, antigamente, a gente só fazia a cobertura do leite condensado e o coco e colocava em cima. E se você fizer aqui no pote, então? Maravilhoso. Aí eu recheei no meio e em cima também. Aí coloca no papel alumínio e pode deixar também congelado. Se o cliente quiser, só tirar ali e deixar uns minutinhos fora da geladeira que descongela. Olha que também beleza. Fiz o bolo de pote. Essa massa também dá para fazer bolo de pote. Tá? Ele tem um ótimo rendimento. Se a pessoa quiser fazer com a massa de chocolate também, é só acrescentar 3 colheres de sopa de cacau em pó 50%. Olha aí, gente. Pronto. Todas as dicas já reveladas. Sim. E aí a gente tem o recheio que a Fabi vai fazer aqui no nosso programa, tá? Receita na tela, por favor. Olha a receita do recheio, que é muito prático e pouquíssimos ingredientes, né? A gente tem aí uma caixa de creme de leite, meia caixa de leite condensado e um envelope de suco em pó da preferência da pessoa, o sabor, né? Isso. Aí você coloca lá limão, morango, maracujá, aquilo que a pessoa preferir, né? Isso. Então são pouquíssimos ingredientes, simples de fazer também. Simples de fazer, não precisa, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer o brigadeiro, né? Então é um creme fácil que você vai ter em casa, é o básico, né? É só uma mistura aqui agora, só é uma isso? mistura muito rápida, né? Aqui, Bora misturar então? Bora. Aqui eu tenho uma misturinha de água com leite condensado. Tá. Porque, gente, nós brasileiros, nós gostamos de bolo molhado. Nossa característica é gostar de bolo molhadinho, né? Nada sequinho. Então aqui eu tenho Quanto uma massa... que você coloca de água e leite condensado aí? Aqui eu coloquei mais ou menos umas 200 ml de água para uns 100 ml de leite condensado. Tá.
E a gente dá uma molhadinha assim para ficar bem gostoso. Tá? Fica essa dica, gostei da dica, viu? Para molhar o bolo. Isso, para molhar o bolo. E ele fica com um gostinho mais adocicado, né? E aqui eu tenho um leite condensado. Leite condensado, no mínimo de 6% de gordura. Esse aqui tem 8% de gordura. Tá, é importante prestar atenção nisso na hora de comprar. Isso. Hoje em dia, infelizmente, no mercado, a gente está tendo essa dificuldade de encontrar, né? Eles estão reformulando tudo, agora é um tal de mistura láctea, todas essas coisas. Aqui eu tenho um creme de leite de 17% de gordura, pode ser de 15% também, não tem problema, tá bom? E aqui a gente vai ter uma reação química do pó, tá? Esse aqui é o de maracujá. Um pó de qualidade. Gente, na confeitaria, se você não trabalhar com ingredientes de qualidade, você não vai ter os seus clientes. Ele vai comprar uma vez e ele não vai voltar mais. Né? Então, não economize em qualidade, em produtos de mercado bom. Ó, tá vendo? Ele já vai ficando mais grossinho, ele vai se ajuntando e ficando, ó o cheirinho. Delicioso. Um sabor incrível. E aí você pode colocar de maracujá, de abacaxi. Abacaxi, colocar uns pedacinhos de abacaxi fica maravilhoso. Olha, gente, e que quanto ideia. mais você incrementar, mais vai ficar valorizado o seu produto, Agrega o seu bolo. valor, né? Exatamente. Acho que eu esqueci de perguntar para você, quanto tempo no forno o bolo? 30, 40 minutos. O forno de 180 graus. 180 graus, Isso, 30, 40 minutos. Isso. A massa branca, ela rapidinho, ela assa mais rápido. Tem algum erro que as pessoas costumam cometer? Tem. Isso, na hora de fazer a massa? Tem, sim. Já dá a dica aqui pra gente, que a pessoa tá em casa aqui assistindo ao nosso programa e ela fala, olha que bolinho fácil, vou tentar fazer hoje aqui na minha casa. Para evitar erros, já conta pra gente. Na hora de fazer na batedeira, passar do ponto de ficar batendo, não pode bater muito, é muito rápido esse processo. Depois que bateu os ovos, aquele processo de jogar a farinha lá dentro dos ovos é muito rápido, não pode continuar batendo. Aquela dica que você deu. Exatamente, né? Achar que se colocar muito fermento vai crescer a massa, não, é a quantidade exata. Explode. E uma coisa, eu já passei por isso. Aí ele começa a derramar, coitado dos vizinhos que estão do lado, né? Exatamente. Mas também tem uma dica para que isso não aconteça, que a gente faz, né? Quando a gente vê que a gente colocou uma massa a mais, a gente pega a água e passa em volta da forma. Eu não sei qual é o critério disso, mas não sobe. Olha, não gente, vaza, não vaza. Fica essa dica. E o forno muito quente, né? Colocar a temperatura muito quente do forno também. Vai deixar o bolo cru, né? Principalmente os bolos mais altos. E um outro erro também, abrir o forno antes da hora. Isso, a gente fica na ansiedade, a gente acaba abrindo para ver se tá bom ou não. O bolo ele tem que ficar pelo menos 20 minutos sem abrir o forno, né? Aí após isso você vai lá dar aquela espiadinha, vai ver que ele cresceu, que ele tá pegando forma, que ele tá ficando ali mais sólido, né? Mais moreninho. Mais moreninho, né? E aí vai dando certo. É isso aí. Dicas dadas, então. Muita atenção às dicas de Fabi, toda viu, gente? essa massa aqui eu assei num forno de casa de uma vez só. Olha. De uma vez só. Eu não fiz, assim, várias... coloquei tudo nas formas, aqui nos... Forminhas pequenininhas ali que é o que você mini coloca, vulcão, né? tá? Que ela tem 15 de diâmetro por 8 de altura, tá bom? Aquele também foi uma forma de 15 por 9 e aquele ali foi numa forma de 15 por 15 quadradinho. Eu coloquei tudo numa fornada só para economizar gás, né? Olha, gente. Precisa ser econômica nessa hora e o bolo de pote também. E todos assaram super bem, né? Sim, sim, sim. Bacana, fica essa dica também. E aí aqui, olha, e aqui também uma outra coisa, uma outra sugestão, com essa caldinha aqui que nós temos aqui de maracujá aqui, que nós fizemos, também dá para fazer uma mousse. Se a gente pegar o chantilly aqui e bater, também dá super certo e fazer uma mousse para rechear o bolo. Eu faço muito isso também. Aí fica uma mousse de maracujá, fica maravilhoso. Você coloca chantilly, não creme de leite? Não, eu fiz todo esse processo, né? E aí ele ficou, tá vendo? Como se fosse um cremezinho. Sim. Aí eu pego o chantilly, bato bem o chantilly e misturo aqui. Vou colocando aos poucos até... Tá. E aí vai ficar uma mousse de chantilly. Olha, muito gente, boa. Mais uma ideia. Então assim, você pode fazer... É criatividade, né? Como um bolo vulcão. E também dá para fazer como um recheio de bolo também, usando o chantilly. Tá bom. Tá? E aí é um recheio barato, que você consegue aí fazer uma margem boa de lucro.
Exatamente. E aqui porque esse recheio, você usa ele todinho nesse bolo? Todinho nesse bolo. Tá. Todinho nesse bolo, né? Mas você não chegou a colocar aí uma caixinha inteira de... Não. Creme de leite, a meia de leite, não, de aqui leite eu coloquei condensado? A de creme de leite eu coloquei mais ou menos umas 150 ml, né? E de leite condensado mais ou menos umas 200 ml. E aí você vai ver, eu quero um recheio mais forte, um mais leve. Então você vai vendo aqui, esse aqui já tá um pouquinho mais forte, tá e vendo? até o suco, sim, né? não vai todo. É só um pouquinho que você colocou. Uma colherzinha e meia. É bom ir experimentando? Isso, vai provando. Pra ver esse sabor, como é que tá, se tá tá muito azedo, forte. se não tá. Porque tem pessoas que gostam um pouquinho mais forte, outros gostam um pouquinho mais leve. Ai, passou, ficou azedo. Bota tem como leite corrigir? condensado. Tem sim. Coloca o creme de leite e leite condensado, vai acrescentando. Acrescenta, dá pra corrigir, não precisa jogar fora. Não, jamais. Nada desperdiçado, não, né, na sua cozinha? Não, nada a gente desperdiça, tudo a gente recupera. É isso aí. A gente dá um tique na gente lá e a gente fala, deu certo. É isso aí. E é errando que a gente aprende, né? A massa, chegou um dia, deixa eu contar. Eu tinha muita encomenda de bolo de chocolate, eu tinha trauma de massa de chocolate. E aquele final de semana era só massa de chocolate. E eu, ansiosa, porque a ansiedade atrapalha nisso. Com certeza. Fiz a primeira massa, deu errado, afundou. Fiz a segunda massa, afundou. Foi por isso que eu fui estudar cada ingrediente da massa. E aí eu falei pra minha filha, Tainá, filha, não tá dando certo, socorro. Aí as minhas filhas, calma mãe, você tá nervosa, você tá cansada, deixa pra depois. Aí eu sentei no chão, respirei e falei, Senhor, como eu vou ser uma confeiteira se eu não tô conseguindo fazer uma massa de chocolate? E aí eu fui estudar, fui saber o meu erro. E aí eu respirei e voltei. E nunca Qual era mais. O erro? Fiquei curiosa. Abri o forno antes da hora. Ah! Pelo menos 20 minutos lá, hein, gente? Fechadinho, lacrado. Sim, não pode, não deixa. Vai fazer outra coisa e deixa lá assando. Paciência, tranquilidade, né? 20 minutos passa voando. A confeitaria tem que ter paciência, tem que tratar com carinho. É isso, com muito amor. O principal ingrediente na culinária é o amor. O amor. Se fazer com amor, dá certo. É isso aí. Vamos rechear? Vamos lá. Então aqui já tem a nossa massa molhadinha e ela vai pegando consistência, ó, tá vendo? A gente põe bastante recheio aqui no buraquinho. Dá pra fazer também aquelas formas maiores. Fica bastante recheio, né? Bastante recheio. E como ele é mais azedinho, então assim, na massa de chocolate ele fica maravilhoso. E eu uso... Tem muita sobremesa de maracujá com chocolate, inclusive, tem, né? Tem, inclusive eu vou colocar ali os brigadeiros. Esse granulado que tá aqui, então... Isso, a gente joga aqui. Aí aqui vai da sua criatividade. Se você quer uma coisa mais elaborada, uma coisa mais simples, você pode vender isso aqui, ó, só do jeito que tá aqui. Né? Do jeito que tá aí, já dá para vender a 20, 25 reais. Aqui uns 20 dependendo reais. Da região. Da região, dá sim, tá bom? Aí a pessoa vai, na hora que ela abrir, vai vir aquela camadinha assim, deliciosa. E a embalagem, gente, a embalagem também vai dar sua... É muito importante, né? Eu uso muito aquelas hamburgueras, a maior que é a número 3. Fica bem bacana, a gente coloca um celofane embaixo e fica bem bacana e super seguro para chegar bem legal para o cliente, né? A maneira como você entrega o seu produto faz muita diferença no preço também, né? Exatamente. Quanto mais você tiver criatividade na sua embalagem, mais vai agregar valor no seu produto. É isso. E eu vou passar aqui, gente, o número do nosso WhatsApp, 3337-5886, DDD 11, para que você participe do nosso programa. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para a Fabi? Ela está aqui para ajudar a gente, para responder as suas dúvidas. Pode mandar o seu recado, pode mandar a sua mensagem. Vamos lá, então? Brigadeiro! Uma coisa também bem interessante, você pode fazer também tamanho família. Você pode também trabalhar. Porque aí um tamanho família você vai já matar 3 desse daqui. Vai vender a 60, 65 reais tranquilo. Tá. Né? Aí você vai aumentar. A gente joga alguns granulados, porque combina bastante, né? Fica lindo, por sinal. E é uma delícia, né? Já vai dar uma crocância aí nesse bolo. A gente tem uns brigadeirinhos aqui. Que a gente bota aqui assim, ó. Já deixa ainda mais bonito. Sim. Quer um outro aqui para ajudar? Que deu certo. Pronto, obrigada. E aí, quem não gosta de brigadeiro com maracujá? Não tem como errar, né? E aqui você pode vender uns 25, 28 reais tranquilo.
Ai, que delícia, gente! Uma coisa bem simples e rápida de fazer. Maravilhoso. Só colocar numa embalagem. Maravilhoso. Parabéns, Fabi, pelo seu trabalho, viu? E comer. Mas a pessoa fala assim, eu queria fazer um bolo mais bonito, mais incrementado, com personagens. Que dicas você dá? Bom, eu uso aquela massa, né? A mesma massa? Exatamente, a mesma massa. E aí o processo é o seguinte, você tem um bom recheio. Né? Eu uso muito o recheio de brigadeiro. Brigadeiro de ninho hoje é o sucesso, é o carro-chefe lá. Né? E aí a gente divide essa massa ali em 3 partes. Tá. Nós recheamos, colocamos na geladeira para fazer a prensa na mesma forma que você assou. Porque o cliente ele precisa que chegue esse produto firme, ele precisa que esse produto chegue em segurança e que te dê ali a liberdade de ficar na mesa exposto por bastante hora. Então ele precisa de estar estável. Então, cada camada você leva para a geladeira? Eu recheio todas as camadas. Tá. Né? Eu coloco ele num plástico, né? Cubro bastante, eu tenho a geladeira só para essa parte e deixo lá 12 horas. De 6 a 12 horas. Geralmente eu faço num dia, eu me organizo o seguinte. Então essa é a ideia, fazer um dia antes. A gente precisa na confeitaria, eu nunca atrasei um pedido. Nunca meu cliente recebeu a mensagem, estou atrasada. Né? Então eu faço todo um planejamento na segunda-feira do que eu preciso fazer durante a semana. Então eu tiro um dia para fazer a massa, né? Um dia para fazer os recheios, outro dia para rechear os bolos e outro dia só para confeitar. Então, geralmente, sexta e sábado eu só estou confeitando. Então, assim, se der algum probleminha, eu tenho tempo para corrigir esse problema. Né? Então, depois que eu levei para a geladeira, de 6 a 12 horas, no outro dia, né, a gente bate o chantilly e a gente decora. Inclusive, vamos ver, então, alguns bolos decorados seus? Sim. A gente tem algumas imagens, vou pedir para o nosso diretor colocar na tela, por favor. Olha lá, gente, é um bolo mais lindo que o outro que a Fabi faz. Essa é a parte de confeitar, então fica pro fim, pro finalzinho. Essa é a última parte, que aí você tenta fazer pelo menos umas 3 horas antes de entregar pro cliente. Porque você deixa mais um pouquinho na geladeira. E pra escrever assim? Isso daí é uma plaquinha, umas plaquinhas que a maioria das plaquinhas que você vê, eu que faço. Agora tem umas plaquinhas que são já em 3D, que nessa daí já tem uma parceria com outras meninas. Cupcake, essa massinha também dá para fazer cupcake, né? Bolos de abacaxi saem muito bem. Delicioso. Os chocotone de Natal. Para começar na confeitaria, você falou, no mínimo a pessoa tem que ter uma batedeira. O que mais ela precisa ter? Que tipo de investimento ela precisa fazer nesse início? Bom, você tendo uma batedeira, você tendo os seus ingredientes, você já pode começar, que é o ovo, farinha, leite condensado. Esse é o básico. Né? Porque e forno, e os bicos de confeitar? Hoje em dia a gente está usando muito espátulas, né? Então, hoje você compra super em conta algumas espátulas boas e já vem um kit com vários desenhos, né? A gente faz o espatulado. E os bicos também, eu abandonei muitos bicos e trabalho com 4, 5 bicos, que é os principais, que é o 1M, que é os perlê, que são os bicos que a gente faz as rosetas, né? Já te dão aí... dá pra você fazer... várias possibilidades, exatamente. Esses 4 bicos. Então, assim, eu não tenho um forno... Não tem problema. Eu não tenho um monte de forma. Não tem problema. Usa o que você tem em casa. Eu nunca esperei para começar, sempre usei o que eu tinha dentro da minha casa. É isso, começa com pouco. Inclusive, a minha batedeira tem 25 anos. Você tá brincando? Não. Nunca trocou de batedeira? Não. Olha, essa é guerreira ela também, é guerreira. Né, menina? Eu chamo ela de Anastácia. Essa é guerreira. Eu ganhei ela de presente, ela é de uma ótima marca e uma potência muito boa. Eu bato até pão com ela. E assim, tá comigo, me acompanhando. Vamos às perguntas do nosso WhatsApp. As nossas telespectadores participaram e a gente tem perguntinha para você, Fabi. Primeira pergunta na tela é a Carla Regina, de Campinas, interior de São Paulo. Obrigada pela participação, Carla. Beijão. Ela diz, sou confeiteira iniciante e sinto que trabalho muito, mas o dinheiro não sobra. O que faz a confeitaria realmente dar lucro e não virar só um hobby caro? Então, primeira coisa, você tem que estudar muito aonde você vai comprar o seu material, né? Saber precificar e dar valor, não é preço, é dar valor. Porque preço é uma coisa, valor é outro, né? Preço quem coloca geralmente é o cliente, mas isso é o valor.
você chegar aqui e falar assim, mas por que esse bolo custa isso? Porque, olha, o meu leite condensado é de uma boa qualidade, o meu chocolate, eu não trabalho com achocolatado, eu trabalho com saber conhecer o produto que você está trabalhando para você fazer uma boa apresentação e dar valor ao seu produto, né? Então, a primeira coisa é você saber comprar ingredientes, né? Tá. Não adianta você ir no mercadinho do lado da sua casa que você vai pagar muito caro, e aí é onde você tem um prejuízo. Então, tenta se organizar para ir em atacadista, né? Procurar ofertas, né? Encontrou lá um leite condensado em oferta, vai lá e já compra uma caixa, né? Que não vai ser desperdício. Geralmente a data de validade é muito grande, né? Então, assim, o primeiro erro que tem para você não ver o lucro é comprar o produto errado, da maneira errada e o valor errado. E você colocou 100% aí, né? Exatamente, Mais ou menos. Um custo de 10, cobrando 20. É mais ou menos assim que você faz, normalmente, ou não? Exatamente, a precificação, né? E nos bolos de confeitar, é a mesma coisa, né? Saber precificar para que você venha a ter o lucro, né? A gente, muitas das vezes, quer se basear com outras confeiteiras. Cada um sabe da sua realidade. Mas, assim, o principal mesmo é você ir procurar, comprar em atacadista os seus produtos, o seu material, né? E para você ter um bom rendimento. E ver lucro. Aí. Bom, eu pago o meu apartamento através da confeitaria. Olha aí, gente. É possível, né? Muito, confeitaria gente, muito. rende bem. Se você gosta de cozinhar, aproveite, comece a aprender, vá se desenvolvendo, comece com aquilo que você tem na tua casa. Exatamente. E com certeza esse ano de 2026 vai ser muito diferente, vai ter uma transformação de vida aí, né? E a gente tem uma mensagem especial que chegou aqui no nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela? Olha só quem mandou, a Tainá, São Paulo, capital. É sua filha, não é isso? Minha filha, mas é. Olha o que ela diz, só queria deixar registrado todo o meu carinho e amor pela minha mãe, a Fabi, que está ao vivo no programa. Tenho orgulho imenso da mulher incrível que você é, da sua força, da coragem, da dedicação. Você me inspira todos os dias. Estarei sempre aqui torcendo, vibrando e te amando. Beijo, Tainá, que linda mensagem, declaração de amor, hein? Minhas filhas são tudo na minha vida, né? Eu acho que a minha força que eu tive foi minhas filhas, né? Eu tenho minha filha Elô, que eu vou ser vovó agora no mês de fevereiro, né? Vai vir meu Azaf. E minhas filhas são meu tudo. Eu acho que tudo que eu faço hoje, tudo que eu penso é para deixar um legado para elas. Se emocionou, né? Sim. É isso aí, porque gente. A maior fã que eu tenho são elas. Eu vejo a admiração que minhas filhas têm por mim, isso não tem preço. É isso, é o orgulho da família e tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Sim. Amém, né? Sim, com certeza. Tudo que eu sou, que Deus tem projetado na minha vida, eu era uma improvável. Né? É isso. Jamais imaginei estar num ambiente como uma improvável. Mas mudou que Deus sua vida. Mudou minha vida. E pode mudar a vida de muita gente. Vou deixar de novo, gente, o Instagram da Fabi para que você possa conhecer mais do trabalho dela, conversar com ela, ter mais dicas. @CasaDoceFabiCampos, @CasaDoceFabiCampos. Entre em contato, ela responde e conta mais dessa história linda, certo? Com certeza. Obrigada, Fabi. Amei te conhecer. Amém. E muito obrigada pelas dicas, viu? Eu que agradeço. Agora viu? a gente vai pro intervalo, gente. Eu vou comer um pedacinho desses bolos aqui. Com certeza. Vou querer um de cada um, pode ser? Pode, claro. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Ótima tarde a todo mundo que está acompanhando a gente, a você que está chegando aqui agora. Muito obrigada pela companhia. Hoje, gente, é terça-feira, né? E terça-feira é dia do quê? É dia de Seu Direito, com o doutor Leonardo Girundi respondendo às suas questões jurídicas. Roda a vinheta. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, 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 que alegria! Tudo bem, gente? Como é bom estar aqui com você nessa tarde abençoada. Tenho certeza que o seu dia começou muito bem e se não começou, não perca a esperança. Saiba que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Coloque a sua vida diante dele e confie nele que mais ele fará. Nós temos uma duvidazinha, uma pergunta. Lembrando que esse programa, o que eu acho legal desse quadro é o seguinte, que ele é um quadro feito por você e para você.
Você manda a sua dúvida, a sua pergunta e eu, Leonardo Girundi, respondo a sua dúvida. Então, você manda a sua dúvida jurídica, né, tudo aquilo dos seus problemas relacionados com o direito e que eu tenho o privilégio de poder entrar na sua casa e responder a sua dúvida. É muito legal. Então, faça aqui como a Adriana. A Adriana nos mandou uma dúvida lá de Salvador da Bahia. E ela mandou pelo WhatsApp, eu imagino, aqui pelo WhatsApp. Então, anote aí o nosso WhatsApp. Vou te falar como você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Nosso WhatsApp é 11 3337 5886. 11 3337 5886. E também pelo nosso e-mail, seudireito@hittv.com.br. Aproveita que está anotando tudo, anota também o meu Instagram, @Leonardo Girundi. Vamos à pergunta da Adriana. Meu nome é Adriana, sou de Salvador. Abraço à turma de Salvador, Bahia. Turma boa, tem amigos aí, queridos amigos e clientes em Salvador da Bahia. Minha irmã faleceu há quase 7 anos. Era funcionária pública e ficou um resíduo do salário, 13º, férias e etc. Ela deixou um filho de 18 anos para receber esse valor. Ele precisa de um alvará. Faz 6 anos e alguns meses que demos a entrada e até hoje o alvará não saiu. Se um dia esse alvará sair, ele vai receber o valor atualizado? E por que demora tanto para sair um alvará? A justiça no Brasil não é simples, né? São tantas leis, tantas dificuldades. E você pega uma situação como essa, uma situação onde a família necessita e tem direito. A pessoa precisa, tem direito e muitas vezes a justiça fica lá cega, com os olhos vendados, né? E muitas vezes não resolve o problema da sociedade. Isso é um erro. A justiça tardia não é justiça. Aquilo que demora a ser atendido é um problema. Na realidade, é um problema. Alvará, esse tipo de ação, o caminho certo é esse mesmo. Mas esse tipo de ação, ela normalmente é muito mais rápida. Porque é só pedir o alvará, comprovar ali que a pessoa é filho, quer dizer, existe o laço do parentesco, que não tem mais ninguém para receber e que a pessoa recebe. Então, provavelmente existe alguma coisa errada. O que eu aconselho que você faça? Você deve ter um advogado que cuida disso e peça a ele informações do processo. Outra coisa que você pode fazer é ir lá na secretaria. Vai lá na secretaria, acompanha o seu advogado, vai na secretaria, conversa com a secretária, peça um dia para conversar com o juiz. É o que nós chamamos de despachar. Você pode despachar com o juiz e falar assim, ô juiz, tem um caso aqui que nós precisamos só da liberação de um alvará. É um caso que normalmente é rápido. Então, se está demorando 7 anos, eu aconselho que você vá pessoalmente lá, porque tem algo errado e isso deveria já ter sido liberado, tá? Infelizmente, o único caminho que nós temos é a justiça. Nós falamos sempre aqui, aquilo que você não precisa levar na justiça, você não leva na justiça, tá? Mas nesse caso aqui, infelizmente, você precisa da justiça, você tem direito e eu tenho certeza que com um pouco mais de insistência, você vai conseguir atingir o seu direito, tá bom? Um grande abraço e faça como a nossa amiga. Nos mande sua dúvida e pergunta que eu vou te responder. Até a próxima, breve. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Até mais, doutor Leonardo Girundi. Valeu, muito obrigada pela participação aqui mais uma vez, sempre esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores e até a próxima terça-feira. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já nós voltamos falando sobre o poder da voz e da comunicação, hein, gente? Não sai daí, não. Já voltamos com o nosso programa. Agora é hora de falar do poder da voz e da comunicação. Tem alguma dúvida sobre esse tema? Já quer fazer alguma pergunta à nossa convidada desse bloco? Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Olha aí o número, DDD 11 3337 5886, 3337 5886. Esse é o número para que você mande as suas perguntas aqui para o nosso programa. Quem está aqui para trazer dicas valiosíssimas para a gente, contar um pouquinho de um método totalmente inovador, falando sobre esse poder da comunicação, é a doutora Cleidir, fonoaudióloga, estrategista de comunicação, conhecida como Fono das Estrelas. Tudo bem, Cleidir? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no programa, conhecer um pouco mais de vocês e poder compartilhar esse conhecimento com muito mais pessoas. Antes da gente falar do seu método, né, falar um pouquinho aí sobre o poder da comunicação, como é que a gente trabalha a nossa voz, nossa comunicação para alcançar os nossos objetivos,
queria que você falasse um pouquinho da sua história, contasse um pouquinho da sua história pra gente. Essa história eu falo que é o meu maior case de sucesso. A gente sempre fala que a gente pega pessoas famosas de case. Eu sou o case. Uma menina do interior, do Rio Grande do Sul, filha de gaúchos e morando no Paraná, sempre muito falante. Até uma certa fase da minha vida, que eu sempre falo assim, quando a gente entende o poder que a palavra tem de ferir ou de fazer bem para as pessoas. E foi mais ou menos com 12, 13 anos que eu ouvi umas frases. Frases essas que marcaram a minha vida e mudaram a minha história. Pro negativo, durante mais de 15 anos, sem entregar a idade. E aí veio todo esse processo, né? Fazer fonoaudiologia, estar nos bastidores, mas eu era o bastidor de todo mundo, até entender que a minha história, a minha fase de vida desses 17 anos da fonoaudiologia não era só no hospital, não era só na clínica, mas era realmente sair dos bastidores e levar o poder da comunicação para mais pessoas. É isso, e aí você desenvolveu um método que tem sido inovador, totalmente diferente. Isso, eu falo assim, para mostrar a fonoaudiologia, o quanto essa profissão ela realmente agrega e que a gente às vezes não tem conhecimento do quanto ela pode proporcionar e realmente, o que eu transformei em mim virou realmente um método para eu poder ajudar mais pessoas a curar as pessoas de trauma, de medos, no sentido de quais vozes estão reverberando na sua cabeça que impede você de alcançar seus sonhos, de ser feliz, ou que vai te levar para uma depressão, uma distorção de imagem, uma incapacidade de conquistar os seus sonhos. Então não é sobre trabalhar a voz, é sobre trabalhar o seu eu interior mesmo, né? É um autoconhecimento. Também. Até porque, assim, quando a gente fala de voz, a gente entende aquecimento de voz, desaquecimento. Isso tudo é muito importante, é a base, né? A gente tem uma qualidade vocal, a gente tem uma identidade vocal, porque ela é a nossa conexão com as pessoas e com o mundo. É a sua voz que te leva a outros lugares e as pessoas te leem por isso. As pessoas te julgam pelo teu tom de voz, se você está cansada, se você está doente, se você é histérica, se você tem uma voz infantilizada. A gente tem uma leitura. Mas quando você começa a entender que o teu cérebro ele responde a um único comando, que é o comando da sua voz, a gente começa a entender a profundidade disso na vida das pessoas. Olha só, gente, e tudo isso, né, todos os detalhes desse método estão aqui nesse livro que, por sinal, leva o nome do nosso tema de hoje, né? O Poder da Voz, da Cleidir. Fala um pouquinho sobre o desenvolvimento desse livro. Esse livro ele veio meio que, literalmente, como um presente de Deus na minha vida para conectar as pessoas. Eu sempre tive muito que a voz ela tem o poder de mudar a nossa realidade pessoal, o eu, quem eu sou com as pessoas que eu convivo, a minha realidade profissional e principalmente a minha realidade financeira. Por quê? Quanto melhor a sua comunicação, melhor a sua voz, melhor a sua postura, melhor os seus resultados. E o livro ele veio muito de forma despretensiosa. Eu escrevi o livro num período que eu estava no pós-cirúrgico do meu joelho. E quando eu me dei conta, o livro ele não tem somente histórias, ele não tem somente, não é um método de você lá preparar a voz, não. Mas é a metodologia de como que eu tiro esses traumas, esses medos, essas vozes que ficam aqui te impedindo de fazer as coisas, para que você aplique de forma prática em cada capítulo. E aí, num formato meio que de bate-papo, de forma leve, eu escrevi esse livro com um carinho gigante, assim, totalmente, cada palavrinha tá ali, que saiu do coração, mas é justamente para tocar pessoas através do quê? Desse poder que muitas vezes a gente não cuida. Por quê? Qual que é a ideia que a gente tem? Cuidar do vocal é para quem? Cantor, televisão, professor, mas o cuidado, essa intenção, a identidade vocal, ela é para todo mundo. Quanto maior o teu controle, mais você sabe utilizar ela, maior a tua visibilidade, maior o seu alcance, maior a sua atenção. Muda tudo. Muda tudo. Muda a profissão, muda a vida profissional, pessoal, relacionamentos, muda tudo. Tudo, porque se você for ver hoje, quais são os profissionais que estão faturando mais dinheiro hoje? A gente está numa era em que a internet, as redes sociais, elas ganharam um patamar totalmente inverso do que era antigamente. Sim. Antigamente você tinha que ter um diploma de médico, um diploma de doutor para você realmente ter esse respaldo. Hoje é o número de seguidores. Sim. E número de seguidores em rede social, independente de qual, ou até mesmo na televisão, isso corresponde ao quê? Ao tempo de atenção que você tem das pessoas. Sim. Só que como que você retém a atenção? Através da forma da sua comunicação. Então, quanto maior tempo de atenção hoje, a nossa maior moeda hoje de troca financeira é a atenção. Quanto maior a atenção, maior visibilidade, maior venda, maior posicionamento e a gente faz isso girar com maior poder.
Cleide, posso aproveitar a sua presença aqui e pedir para você ensinar um pouquinho desse seu método para gente? Claro. Eu vi que ele une aqui a ciência da voz, comunicação estratégica, posicionamento e mentalidade. Você pode destrinchar um pouquinho, de repente, até trazer alguns exercícios para nós fazermos em casa, né? E tentar mudar um pouquinho aí a nossa comunicação e empoderar a nossa voz? Com certeza. Existe algo que foi disruptivo nesse processo. Por quê? A gente escuta muito uma frase, provavelmente você já deve ter ouvido o pessoal de casa também. Pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera um resultado. E aí eu ficava tentando entender, porque mesmo que eu fique ali, por exemplo, eu tenho um medo de falar em público, mas eu fico repetindo. Eu gosto de falar em público, tá tudo bem, eu consigo. Mas o teu corpo, ele tá muito programado para o medo. Você pode fazer todo esse processo, você pode trabalhar isso, né, no bastidor. Quando você chega numa situação que você está imposto, por exemplo, do nada, você tem que subir para um palco. O teu corpo, ele reage. Por quê? Porque o corpo tem mecanismos para lidar com esse medo, com esse trauma. Isso você não controla. O teu corpo, ele vai ter reação. Aí eu comecei a estudar, mas como vem isso antes? O que vem nesse processo todo? Quando a gente entende que a nossa parte auditiva, ela já está conectada na 21ª semana de gestação, o teu cérebro já tem esse reconhecimento das memórias auditivas. Consequentemente, faz um teste comigo. Pensa comigo aqui agora. Estou no programa ao vivo. Tenta pensar e escuta essa voz que vai reverberar aí com essa frase. Conseguiu ouvir? Estou no programa ao vivo. Tem uma voz que fala aí dentro, não é? Sim. Agora tenta repetir essa mesma frase sem produzir voz nenhuma na sua cabeça, se você consegue. Não. Não tem essa capacidade. A gente não consegue. E aí você começa a estudar, o que acontece? A nossa voz interna, ela basicamente aqui manda o comando para o teu cérebro. Esse comando, ele vai gerar o quê? O pensamento. Só que esse pensamento, ele pode vir alinhado ao quê? Uma situação que gera o quê? O medo. Quando a gente gera esse medo, a gente cria um gatilho. O teu cérebro é como se fosse um despertador. Aconteceu uma situação, teu corpo já reage. Ele está pré-programado. E aí veio toda uma metodologia. Como que eu faço? Eu não consigo apagar, não é uma mágica. Eu não vou apagar a memória, mas eu desengatilho esse processo que eu já estou preparada. Aonde a gente usa uma frase muito simples. Veio a sensação do medo, a gente fala pensamento cancelado, sentimento cancelado. Ou seja, eu repito isso com a minha voz para o meu cérebro entender que eu não apaguei a memória, mas eu simplesmente desengatilhei isso do meu corpo sentir essa reação na hora. Então, bateu aquele nervosismo no momento em que você precisa fazer alguma apresentação, participar de uma reunião, ou mesmo apresentar até um trabalho na escola, né? De repente tem um adolescente aqui assistindo a gente e bate aquele medo, né? Aquela ansiedade, aquele nervosismo, pensamento cancelado. Sentimento cancelado. Que nem eu falo assim, não é nada mirabolante, não existe uma coisa assim. As pessoas falam, mas é simples assim. Por quê? O teu corpo está preparado para aquilo. Se a minha voz, que é a voz do comando, que faz com que eu grave essa memória, faz com que eu memorize um conteúdo, por exemplo, eu trago um pouquinho da minha história. Eu escutei uma frase numa situação, eu ia sair com umas amigas minhas e a gente ia num baile lá no interior. E eu tinha me arrumado com o melhor que eu tinha para a época. Minha família era super simples, coisa básica, né? Da época. Tomei banho, cabelo secando, zero maquiagem, porque minha mãe não tinha essa vaidade, também financeiramente a gente era muito simples. E a minha amiga era totalmente vaidosa. E na hora antes de a gente ir, a mãe dela entrou no quarto e virou pra mim e falou assim, por que você vai nesse baile? Você já olhou no espelho como você é feia? Você não tem nada pra chamar atenção, você é magricela, você não tem peito, você não tem bunda, você não tem nada. Não acredito. Você acha que alguém um dia vai olhar pra você, alguém vai te tirar pra dançar? Você olha no espelho, você é muito feia. E outra, você fala demais, você é burra, você não sabe o que você fala. Só que na época eu fiquei quieta, não respondi. E o que eu fiz? Eu peguei o que ela falou e eu fui pro baile, sentei lá. Óbvio que ninguém me tirou pra dançar, porque eu fiquei sentada e eu fiquei repetindo o que ela falou. Sabe aquela coisa, será que é verdade? Quantos anos? 13. Imagina, uma menina de 13 anos, já com os pensamentos todos meio bagunçados ali, os hormônios se aflorando, adolescência. Eu vi tudo isso, pra quê? O que a pessoa ganha com isso? Não, e o detalhe, era a mãe da minha amiga, teoricamente, ela era uma autoridade pra mim. Você vai sair com a mãe de uma amiga, a mãe da tua amiga é uma autoridade pra você. Sim. E aí foi o que eu entendi. Só que aquela situação passou. E eu passei uma vida inteira. Imagina, eu fui para a faculdade, eu era que fazia os trabalhos e não aparecia, que eu não queria apresentar. Eu era que todas as oportunidades de estar na frente de algo, eu me escondia. E aquilo foi tomando uma proporção que começou o quê? O medo passou para o pânico, distorção de imagem, baixa estima,
eu não acreditava que eu era boa o suficiente, então assim, eu era daquela que fazia 1 milhão de cursos. Estava sempre estudando pós-especialização, especialização. Então assim, eu brinco que eu tenho um baú de certificados até eu entender, estudando essa parte de neurologia, porque minha formação é em neuropediatria, vem toda essa base, que veio, eu brinco, esse download vindo daquela situação. E aí parece simples o mecanismo, eu comecei a aplicar em mim. Opa, entendi assim, eu falei, tá entendendo, desbloqueou, vamos aplicar isso numa larga escala para virar pesquisa mesmo? Comecei a aplicar com os meus pacientes do SUS, com as crianças do consultório, e eu comecei a perceber, quanto mais você aplica, você desengatilha isso. Hoje eu lembro da situação, mas já não tem problema. Pensamento cancelado, sentimento cancelado. E a partir desse momento, você começou a falar coisas positivas sobre você mesma? Aí vira o jogo, porque se eu cancelei algo ruim, qualquer coisa que vem depois, o teu cérebro ele armazena. Só que, eu digo, eu não vou fazer uma lavagem cerebral, não é uma mágica no sentido de mudou tudo. E eu comecei a aplicar isso, inclusive, com os palestrantes. As pessoas querem falar em público. Que nem agora eu voltei de Fortaleza com uma cliente que tinha pânico de falar em público, não apresentava. Uma profissional incrível, referência na área dela, mas toda vez que tinha um palco para apresentar o trabalho, ela contratava outras pessoas. Ou seja, não tinha fechamento financeiro, não dava certo. E aí foi a primeira palestra que ela foi, eu fui com ela para Fortaleza, a gente usou a metodologia, e aí eu escrevi a palestra dela, narrativa, toda essa parte de comunicação, treinei o palco com ela, ela fez a participação, ninguém percebeu que era a primeira palestra dela, e o resultado financeiro de venda dela nesse evento foi assim... Incrível. Foi. Olha só, gente, tem perguntinha chegando para você, viu? Vamos colocar a primeira pergunta na tela, por favor? O Marcos Vinícius, aqui de São Paulo, capital, ele diz: sinto que tenho boas ideias, mas quando falo, ninguém presta muita atenção. A minha voz pode estar atrapalhando a minha comunicação? A gente está falando aqui do poder da voz e da comunicação. É importante, além de todos essa estratégia, né, que você montou, também trabalhar a voz? Sim, importantíssimo. Tanto que é o primeiro passo. Quando eu vou, por exemplo, trabalhar com um cliente novo, a primeira coisa que eu faço é avaliar essa voz. Como que tá? E aí a gente avalia de que sentido? Eu tenho que entender quem é você, o que você gosta, o seu biotipo, o seu jeito de ser, as suas características naturais de pessoa, porque a gente não apaga. Se você é mais brincalhona, se você é mais quietinha, mais séria, a gente entender a sua profissão e quem é as pessoas, o público com o qual que você vai se comunicar. A gente tem que traçar uma identidade vocal que seja compatível com essas três coisas. Vou dar um exemplo que é público e notório, tanto que a pessoa já falou, mas isso tem uma questão, né, de alteração genética, que é o Anderson Silva, o lutador de MMA. Sim. Então, assim, ele tem uma identidade vocal, um porte de um homem forte, uma profissão de impacto, mas uma tonalidade de voz muito fina. E aí, quando ele abre a boca, isso desconstrói na cabeça das pessoas aquela imagem de autoridade. Então, pode estar atrapalhando com toda certeza, porque, um exemplo, né? Se ele tem um público X e a tonalidade de voz dele, por exemplo, é muito aguda, vai tirar a autoridade dele quanto profissional. Então, a gente precisa, sim, e tem como mudar a qualidade vocal, a gente consegue melhorar essa postura, por exemplo, falar mais agudo, mais grave, saber modular a voz de acordo com o local que você está. São todas estratégias baseadas na técnica. Então, eu consigo... É a técnica que vai mudar ali a sua entonação mesmo. Isso, mas um grande detalhe, não adianta a gente ir lá pegar e começar a fazer uma modulação vocal se eu não trabalhar essa estrutura. A gente está falando de musculatura. Sim. É a mesma coisa que eu falar para você assim, vamos levantar e correr a São Silvestre ou fazer um triatlo agora. Treinamento, minha Não filha. dá. Eu morreria na primeira quadra. Mas a gente tem que ter um treinamento. Prega vocal, estrutura, articulação, dicção, tem que ter uma base, sim, funcional de treino vocal, treino articulatório, para daí sim a gente entrar com a narrativa, com a estratégia e uma identidade vocal que vai ajudar a converter muito mais no caso dele da profissão. É isso, então essa entonação, o ritmo da fala também vai fazer diferença, a postura, o que mais? Ritmo, velocidade, altura e principalmente um olhar para você entender quem é o teu público. Tá. Então assim, por exemplo, eu vou falar com homens, com empresários. Se eu chegar com uma voz muito menininha, muito aguda, primeiro que vai passar histeria, infantilidade. Eu tenho que saber trazer um tom de voz grave. Por quê? Porque o inconsciente masculino, ele tem uma percepção vocal até uma intensidade no grave. Se você for pro agudo, ele desconecta. Tá. Ele vai pra caixinha do nada, como a gente brinca, né? E aí você não consegue ter uma comunicação assertiva. Tá certo. Tem que tomar cuidado também com as mãos. Mão, gesto, postura, tudo. Eu vejo muita Tudo gente importa. fazendo uns gestos meio obscenos, achando que está tudo correto e não dá certo.
É mesmo? Muito. A gente tem 2 minutinhos para o final do programa, mas tem mais uma perguntinha. Vamos tentar responder rapidamente? A Ana Cláudia, de Recife, Pernambuco. Beijo para todo mundo aí. Ela diz, no trabalho, percebo que as pessoas que falam com mais firmeza são mais respeitadas. A voz realmente influencia na autoridade? Foi o que você falou agora, né? Totalmente. Dependendo do se ela trabalha mais com homem, mais com mulher, só que tem um detalhe. A voz grave, a voz de autoridade, ela tem um limiar. Dependendo da força que você coloca, ela vai para o autoritarismo. E aí a gente impõe uma batalha ou você começa a arrumar atrito. O limiar é perfeito, muda o posicionamento e com toda certeza. As pessoas te respeitam mais, te escutam mais, porque você se posiciona melhor. É o que vai te levar para uma promoção, de repente. Eu já tenho clientes que saíram assim, de vendedor do Boticário a gerente quase na autarquia do Boticário. Olha aí, gente, é importante, né? Então, eu vou deixar aqui, Cleidir, o seu contato para que as pessoas possam conhecer mais do seu trabalho, do seu livro, do seu método e possam engajar aí, né? Transformar a vida por meio da voz e da comunicação, porque isso tudo, gente, tem muito poder, não é isso? Total. Vou deixar aqui, gente, Instagram, @cleidir.fono das estrelas. Cleidir.fono das estrelas, assim que você encontra a Cleidir lá no Instagram, pode seguir, pode acessar e ver todos os conteúdos lá, que tem muita coisa bacana. Amei te conhecer, muito obrigada, viu? O prazer foi meu, muito obrigada. E espero que você goste do livro e depois me dê um feedback a partir do momento que você fizer a leitura. Pode deixar, vou ler sim, que é muito importante para mim também, viu, gente? Obrigada, viu, Cleidir? Beijo, até a próxima. Beijo, e assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe, beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.